Esse é uma cápsula e nós vamos falar da anulação de uma das condenações do Bolsonaro por inelegibilidade no TSE, né? Olha que coisa, uma coisa bacana isso, uma coisa positiva, né? O pessoal já está começando a voltar atrás. E olha só, ainda não foi nem assumiu ainda o Nunes Marques lá no TSE, né? Muito embora essa decisão possa cair no plenário do Supremo, eu não acredito não, tá? Parece que a argumentação é bastante sólida aqui para retirar uma das condenações. Vamos entender esse caso, porque Bolsonaro continua inelegível, porque ele tem duas condenações, né? Essa notícia foi sugerida por Careca Libertário, Meu Macho e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o que aconteceu hoje, né? Só para a gente recapitular a história. O Bolsonaro foi condenado num processo relâmpago no TSE. Nunca o TSE foi tão rápido quanto foi para condenar Bolsonaro. Esses processos todos de punição por abuso de poder econômico, abuso de poder financeiro, sempre levaram 4, 5, 6 anos, né? Para você ter uma ideia, os processos que iniciaram de abuso de poder econômico antes do Bolsonaro ser eleito foram julgados pelo TSE no final do governo Bolsonaro. É sempre assim. E de certa forma está correto, tá, gente? Justiça, ela tem que ser rápida, não pode ser muito lenta, mas a justiça rápida demais, ela impede o devido processo legal, ela impede a ampla defesa, o contraditório, né? A justiça tem que ter um ritmo ideal, ela não pode ser nem rápida demais, nem lenta demais. Então, o que aconteceu com o Bolsonaro foi literalmente um processo de exceção. O Alexandre de Moraes queria porque queria tornar o Bolsonaro inelegível a qualquer custo, né? É uma decisão puramente política. Aí o que eles fizeram? Pegaram aquele processo dos embaixadores. Por que escolheram o processo da reunião dos embaixadores? Porque era o que estava mais adiantado. Eles falaram isso. Não, isso saiu falando, não, escolhemos esse porque é o que estava mais adiantado. E aí deram a condenação em menos de 6 meses que o Bolsonaro saiu do governo, eles condenaram ele a se tornar inelegível, né? E aí o que aconteceu? Depois passou um tempo, eles pegaram um outro processo que estava andando também, que era por questão do 7 de setembro, né? Você lembra, o 7 de setembro de 2022, houve uma grande manifestação pró-Bolsonaro, o Bolsonaro fez questão de dizer que aquilo ali não era comício de campanha, não pediu voto, não fez nada que na jurisprudência do TSE caracterizaria o ato como um ato de campanha, mas, no entanto, não interessa. A jurisprudência foi jogada no lixo, a lei foi jogada no lixo, todo o histórico de decisões do TSE foi jogado no lixo, e aí condenaram Bolsonaro novamente também à inelegibilidade, né? Pela lei eleitoral, a inelegibilidade é no mesmo período, ela sempre conta a partir do dia da eleição anterior. Então, o Bolsonaro se tornou inelegível desde o momento da última eleição, mais 8 anos, o que permite que ele concorra em 2030. Então, em 2030, ele pode ser candidato mesmo com essa inelegibilidade, né? Agora, em 2026, ele não poderia. Então, são duas condenações no mesmo período. E agora, o que aconteceu, né? Essa segunda condenação aqui, ó, o caso se refere à segunda condenação do Bolsonaro e do ex-ministro Braga Neto, que era candidato a vice do Bolsonaro, ou seja, quiseram sacanear o Braga Neto também, porque na primeira condenação o Braga Neto não estava. Então o Braga Neto tá elegível nesse momento. Se o Braga Neto quisesse candidatar a alguma vaga agora em 2026, ele consegue, até em 2024. Aí o fato é que eles se tornaram também o Braga Neto inelegível, também aplicaram multa e não sei o que lá, e o que aconteceu aqui? Ao julgar um recurso de Bolsonaro e Braga Neto, o Bruno Araújo entendeu que ambos foram condenados de forma ilegal pelo ex-ministro Benedito Gonçalves, né? Oh, quem imaginaria, não é mesmo? Ou seja, ficou mais do que claro que está sendo usado, o TSE está sendo usado exatamente como o CNE da Venezuela para objetivos políticos, né? Estão forçando o candidato, o principal candidato da oposição, fora das eleições. É isso que eles estão fazendo aqui no Brasil, né? O relator, então, usou a primeira condenação dos acusados pelo plenário do TSE para justificar a decisão individual de decretar uma nova inelegibilidade do Bolsonaro. Ou seja, o cara pegou definições do primeiro caso para justificar o segundo. Ele fez uma lambança jurídica que não tem absolutamente nenhuma base, né? Aí, ou seja, o Raul Araújo entendeu que isso é ilegal e essa decisão tem que ser cancelada, né? Ou seja, também se afigura, tampouco se afigura correta a solução adotada na decisão agravada
de promover o julgamento antecipado do mérito em relação a apenas 2 dos investigados. Olha que doideira! Pegaram um processo que tem um monte de gente sendo acusado de abuso de poder político e econômico, não dava tempo de reunir as evidências para todo mundo e falar, ah, não, mas a gente reuniu para o Braga Neto e para o Bolsonaro. E daí nós vamos fazer a condenação desses 2 só. Isso é um absurdo. Por quê? Porque a instrução continua para os outros acusados da mesma coisa. E essa instrução que continua com os outros acusados pode influenciar a decisão com relação a esses primeiros acusados. Afinal, todos eles são acusados de uma coisa só. Segundo a acusação, aquele ato que aconteceu no dia 7 de setembro de 2022 teria sido um abuso de poder político, porque era um ato, em tese, de comemoração da independência do Brasil, que acabou virando um discurso político, uma campanha política. Não foi. Era a comemoração do dia 7 de setembro, né? Foi uma comemoração espontânea, eu estava aqui no Rio de Janeiro, não teve pedido de voto para ninguém, não teve nada que caracterizasse como uma campanha política, mas é aquele negócio, né? O TSE já está ignorando lei, jurisprudência, ignorando tudo para fazer política, né? Ou seja, haverá a instrução da presente ação, tem mais testemunhas, mais documentos, mais investigados, sem que se tenha dado a oportunidade de produção probatória para os investigados Jair Bolsonaro e Braga Neto. Ou seja, ele está acusando o TSE de ter ferido o devido processo legal. E, de fato, é o que está acontecendo em todas essas ações aí contra Bolsonaro e também contra o pessoal lá do 8 de janeiro, contra os bloggers bolsonaristas e não sei o que lá, os jornalistas bolsonaristas. Tudo isso está acontecendo ao arrepio do devido processo legal, né? Mesmo com a decisão do Bruno Araújo, o Bolsonaro continua inelegível. Por quê? Porque ele teve os direitos políticos suspensos pelo caso da reunião com embaixadores. Então, o caso da reunião com embaixadores continua. Ele continua sendo inelegível devido a essa reunião com embaixadores. Agora, essa condenação do 7 de setembro, essa foi suspensa. Então, ela foi anulada, essa condenação pelo 7 de setembro. Então, neste momento, o que acontece? O Braga Neto está elegível, porque ele só era condenado nessa do 7 de setembro, não foi na da reunião com os embaixadores. O Bolsonaro continua inelegível, mas agora tem uma decisão só. E aquilo que eu falei para vocês, essa decisão dos embaixadores já foi para o STF. O que pode acontecer no STF? Eles podem reverter essa coisa? Em tese podem, tá? Mas eu acho que só aconteceria se a gente tiver com uma situação econômica muito ruim às vésperas da eleição de 2026, né? O pessoal pode acabar revertendo pelo mesmo motivo que reverteram a do Lula lá em 2022, né? Tirar o Lula da cadeia, restaurar os direitos políticos dele, exatamente porque ele era o único capaz de tirar Bolsonaro. Acabaram botando Lula, fazendo o que está fazendo muito pior do que Bolsonaro. Bolsonaro, você pode criticar ele por um monte de coisas, mas o fato é que na economia ele confiou no Paulo Guedes e fez tudo certinho. A nossa recuperação em V foi impressionante na pandemia. Entregou um país com superávit no final das contas. Então, ou seja, o Bolsonaro fez o correto, diminuiu o tamanho do Estado. É o que é necessário, né? Enfim, então eu não duvido nada que da mesma forma que a elite aristocrática socialista, lá em algum momento de 2021, chegou à conclusão de que não, temos que tirar Bolsonaro a qualquer custo, vamos trazer o Lula do mundo dos mortos políticos para ele tirar o Bolsonaro. E agora vira a merda que fizeram, e agora vão fazer a mesma coisa para tirar o Bolsonaro aí da inelegibilidade para ele poder concorrer em 2026, né? Vamos ver como é que vai ser isso daí. Eu não duvido nada que isso aconteça. Tem a outra possibilidade também, que em 2026 não vai ser, não apenas o TSE vai estar nas mãos do Nunes Marques, mas também o André Mendonça vai estar lá no TSE, então a composição do TSE vai estar muito pró-Bolsonaro em 2026. Então é possível que mesmo ele com a inelegibilidade decretada, que ele possa fazer sua inscrição e no recurso a quando negarem a candidatura dele por ele estar declarado inelegível, a decisão do TSE seja por aceitar que ele concorra à eleição, né? E daí é aquele negócio, e se ele ganhar a eleição, será que o pessoal vai ter coragem de depois o TSE ir lá e anular tudo, né? Tirar a presidência do Bolsonaro? Seria muito forte isso daí. Não acredito que eles teriam coragem de fazer. Então, olha que coisa, estamos caminhando nesse sentido. Acho que vai dar Bolsonaro 2026, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.